Em mais um desafio à democracia liberal e ao Ocidente, o ditador russo Vladimir Putin afirma que o liberalismo está obsoleto por causa da reação à globalização da economia e à imigração. Putin era um oficial do Comitê de Defesa do Estado, o KGB, a Polícia Política da União Soviética, em Dresden, na Alemanha, quando começaram as manifestações populares que levaram à queda do Muro de Berlim e ao fim do comunismo, em 1989. Um dia seu escritório foi cercado. Putin ameaçou atirar nos manifestantes. Ligou para Berlim Oriental em busca de ajuda e ouviu uma frase que nunca esqueceu: só podemos agir por ordem de Moscou e Moscou está em silêncio. O ditador da Rússia descreveu o fim da União Soviética como a maior catástrofe geopolítica do século XX. Putin foi vice-prefeito de São Petersburgo e diretor do Serviço Federal de Segurança, sucessor do KGB, antes de chegar ao poder em 1999, primeiro como primeiro-ministro de Boris Yeltsin e depois como presidente. Ele luta para restaurar o poder imperial soviético. A democracia liberal, assim, sempre foi vista como um alvo central do putinismo, que abortou a liberalização caótica da era Yeltsin. O Putin acabou com as eleições diretas para governadores sob a desculpa de que fomentariam a divisão do seu país de dimensões continentais, censurou a mídia e a internet, perseguiu adversários políticos, jornalistas, intelectuais e homossexuais, mandou matar ex-agentes secretos, anexou a Crimeia e iniciou uma guerra no leste da Ucrânia que matou mais de 10 mil pessoas. Nos últimos anos, Putin aliou-se a partidos e líderes europeus de extrema-direita, como a Reunião Nacional de Marine Le Pen na França, o Fidesz do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, e a Liga do vice-primeiro-ministro fascista italiano Matteo Salvini. Putin apoiou a campanha para retirar o Reino Unido da União Europeia, uma maneira de enfraquecer a União Europeia, outra inimiga jurada do putinismo, e ajudou a eleger Donald Trump nos Estados Unidos com uma campanha de notícias falsas divulgadas pela internet contra Hillary Clinton e o Partido Democrata. Agora, em entrevista ao jornal inglês Financial Times, no Kremlin, antes da reunião de cúpula do Grupo dos 20 em Osaka, no Japão, o ditador russo, reeleito fraudulentamente no ano passado, numa eleição em que os principais líderes da oposição foram proibidos de concorrer, declarou que os liberais não podem mais simplesmente ditar qualquer coisa para qualquer um, como vem tentando fazer nas últimas décadas. Putin criticou a decisão da primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, de acolher mais de 1 milhão de refugiados, definindo como um grande erro, e elogiou as medidas tomadas pelo presidente Donald Trump para barrar o fluxo de imigrantes que tentam entrar nos Estados Unidos pela fronteira com o México. Com seu ranço autoritário, o ditador russo teve a petulância de dizer que as ideias liberais pressupõem que nada deve ser feito. Os imigrantes podem matar, saquear e estuprar com impunidade porque os seus direitos devem ser protegidos. Todo crime deve ser punido, alegou o ditador, esquecendo-se dos dele naturalmente. Nada mais distante da realidade. Nenhum estrangeiro legal ou ilegal goza de imunidade nos Estados Unidos ou nos países da União Europeia livre e democrática. Mas para Putin, as ideias liberais se tornaram obsoletas por entrar em conflito com os interesses da maioria esmagadora da população. O ex-primeiro-ministro polonês Donald Tusk, atual presidente do Conselho Europeu, que reúne os líderes dos 28 países da União Europeia, reagiu imediatamente. O que está realmente obsoleto é o autoritarismo, o culto da personalidade e o governo das oligarquias, respondeu Tusk. Putin nega o apoio aos extremistas de direita e Trump já disse que acredita nele, como se um ex-oficial do KGB confessasse seus crimes. Ele considerou explosiva a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, responsabilizou o unilateralismo americano e a falta de regras para garantir a ordem internacional. Putin admitiu que a Guerra Fria era ruim, mas pelo menos havia algumas regras, disse ele, a que todos aderiam mais ou menos e tentavam seguir. Agora parece que não há regra nenhuma, acrescentou. Sou estranho na boca de um ditador que só segue a sua própria lei e mandou matar ex-agentes acusando-os de traição.
A traição é o crime mais grave possível, disse Trump ao Financial Times. Os traidores precisam ser punidos. Não estou dizendo que o incidente de Salisbury foi a maneira de fazê-lo, mas os traidores têm de ser punidos. Ele falava do ataque com arma química contra o ex-agente russo Sergei Skripal e sua filha Yulia em 4 de março do ano passado, atribuído a agentes secretos do Serviço Militar da Rússia, agentes do Serviço Secreto Militar da Rússia. Não foi o primeiro caso. Em 1º de novembro de 2006, o ex-espião russo Alexander Litvinenko foi envenenado com o elemento radioativo polônio-210, que só um Estado nacional seria capaz de manipular, e morreu 3 semanas depois. Um ex-guarda-costa do Kremlin, que esteve com ele num hotel de Londres, onde ele foi envenenado, Andrei Lugovoy, foi eleito deputado do parlamento da Rússia pelo partido de Putin. A primeira-ministra interina do Reino Unido, Theresa May, prometeu cobrar em Osaka a extradição dos responsáveis pelo ataque em Salisbury. A Rússia jamais aceitaria. As relações com o Reino Unido estão estremecidas. Dentro do projeto para restaurar o poder imperial do Kremlin, a Rússia interveio na guerra civil da Síria a partir de 30 de setembro de 2015 para garantir a sobrevivência de seu aliado, o ditador Bashar Assad. Mais de 500 mil pessoas foram mortas na guerra civil e 5 milhões fugiram da Síria. A onda de refugiados provocou uma crise na União Europeia e estimulou os movimentos ultranacionalistas de extrema-direita. Para Putin, as forças russas ganharam uma inestimável experiência de combate na Síria. A União Soviética havia deixado de ser uma grande potência no Oriente Médio em 1977, quando o ditador do Egito Anwar Sadat se aliou aos Estados Unidos e negociou a paz com Israel para receber de volta a Península do Sinai, ocupada por Israel desde a Guerra dos 6 Dias em 1967. Alguns anos antes, em 1973, a União Soviética entrou num alerta nuclear para defender o exército do Egito, que estava cercado por Israel no Sinai durante a Guerra do Yom Kippur. Mesmo assim, Sadat se afastou de Moscou. Putin também atacou o multilateralismo e o liberalismo dos costumes no Ocidente. Não estou tentando insultar ninguém porque fomos acusados de uma suposta homofobia. Não tenho problemas com lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, afirmou Putin. Deus me perdoe, que vivam como queiram, mas há excessos como a alegação de que as crianças agora podem escolher entre 5 ou 6 gêneros. Cada um vive como quer, continuou Putin com hipocrisia. Mas isso não pode ofuscar a cultura, a tradição e os valores familiares de milhões de pessoas que formam a maioria da população. Pensando bem, as ideias antiliberais, antiglobalização, anti-imigrantes e homofóbicas não estão muito distantes do pensamento do atual governo brasileiro. O patético ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, chegou a propor uma aliança de países cristãos entre os Estados Unidos, Brasil e Rússia. Os autoritarismos se parecem. A democracia liberal é muito diferente. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com. Muito obrigado.